24 de janeiro de 2017. Ainda sonhando com a seleção brasileira, goleiro Fernando Praz fala sobre a indefinição no posto de titular do gol do Palmeiras. Santos apresenta como novo reforço o atacante que vai vestir a camisa da Colômbia pela primeira vez no amistoso de amanhã contra o Brasil. Seleção brasileira se apresenta no Rio de Janeiro para amistoso com a Colômbia. Com o Sidão festejado, São Paulo volta dos Estados Unidos e jogadores fazem balanço da pré-temporada. Corinthians retorna ao Brasil e pode anunciar volta de Jadson. Drogba segue na mira. E ainda, goleiro Jackson Follmann recebe alta. E Libertadores começa do jeito que o torcedor gosta, com muitos gols. Olá, boa noite. O Gazeta Esportiva desta terça-feira começa falando da Copa São Paulo de Futebol Júnior, depois da polêmica envolvendo a falsificação dos documentos do zagueiro Brandon e que acabou tirando o paulista da grande final. Corinthians e Batatais decidem amanhã, às 4 horas da tarde, no Pacaembu, o título da competição. Com a melhor campanha entre as 120 equipes, o Corinthians vai em busca do 10º título da Copinha. Nos 8 jogos disputados até agora, a garotada do Timão venceu todos, marcou 28 gols, sofreu apenas 6. Para chegar a mais uma final, a equipe do técnico Osmar Loz eliminou times importantes como o Internacional de Porto Alegre, o atual campeão da Copinha Flamengo e no último domingo, o meu Juventus. Já o Batatais chega pela primeira vez a uma final da Copinha. Em 8 confrontos, o fantasma da Mogiana, como é carinhosamente chamado, conseguiu 4 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Marcou 15 gols e sofreu 13. Nas oitavas de final, a equipe eliminou a Ponte Preta nos pênaltis, depois de um empate em 1-1 nos 90 minutos. Nas quartas, o time eliminou o Botafogo Carioca também nos pênaltis, após empatar em 0-0 no tempo normal. A goleada sofrida para o Paulista por 5-1 no último sábado eliminou a equipe da competição, porém, com a punição imposta ao time de Jundiaí, a equipe ganhou o direito de disputar a final. Celso Cardoso, Chico Lang, boa noite. Quero saber de vocês quais as chances, as reais chances do Batatais ganhar o título da Copinha. Boa noite, Michele. Boa noite, Chico. Grande noite para você que acompanha a Gazeta Esportiva. Para mim são mínimas. Os números mostram a supremacia do Corinthians na competição, os números. O Paulista vem de uma goleada de 5-1. Está na final por causa da irregularidade na inscrição do jogador do Paulista de Jundiaí, que requer ainda uma investigação rigorosa para saber quem está envolvido, se é empresário, se é só jogador, se clube, empresário e jogador, sabe? Tem que ir na origem da falsificação ou da troca do documento. Então, o Corinthians, em condições normais, é favoritíssimo, a não ser que aconteça um hecatombe, sabe? A chance do Paulista encarar o Corinthians igual para igual, acho pouco provável. Talvez se fechar lá atrás, explorar um contra-ataque, apostar na pressão sobre os garotos do Corinthians, que jogam, né, com apoio da torcida. Isso gera uma certa ansiedade, uma certa pressão. É a única chance que eu vejo. Eu, sinceramente, vejo o Corinthians muito, muito perto do 10º título, um recorde na história da competição, Chico. Boa noite, Celso. Boa noite, Michel. Boa noite a todos vocês. Eu também penso mais ou menos que nem você, mas como diria o meu falecido pai, que já se foi faz tempo, só o Peru morre na véspera, viu, Toninho? Só o Peru morre na véspera. Então, não tem esse negócio de falar que já ganhou. Não tem já ganhou. Futebol não tem isso. Futebol você tem que entrar em campo, encarar o adversário com seriedade, fazer o primeiro gol, o segundo gol, se der o terceiro, o quarto. Não adianta querer fazer o 7º gol e fazer o primeiro. Então, eu já vi muito esse filme. Então, que os jogadores do Corinthians, que eu sei que estão me escutando agora na concentração, entrem conscientes de que não tem mais time besta, não. E que o Batatais, que chegou no tapetão, né, que de uma forma ou de outra chegou no tapetão na final, não vai querer dar de mão beijada o título para o Corinthians. Não. Então, vai sim, vai dar trabalho, vai engrossar e, se puder, vai ganhar. Entendeu? Que vai ser um feito histórico para a cidade de Batatais, né? Que é pequena, uma cidade pequena e tal, mas que tem um time heróico. O goleiro tem aquele problema da irmã, que a irmã faleceu, ele se classificou, dedicou a classificação para a irmã. Quer dizer, cada um tem a sua história. São 22 biografias diferentes que entram em campo amanhã. Sim. E cada um com uma vontade, né? O Pedrinho do Corinthians, por exemplo,
que eu chamo carinhosamente de Pedrinho Zumbi, porque ele é muito parecido com aquele thriller do Michael Jackson. Né? Que o Michael Jackson ele deve ficar super feliz quando você fala isso. Não, mas é verdade, ele parece mesmo o Michael Jackson naquele thriller, né? O famoso clipe do Michael Jackson dos anos 80. Na verdade? E ele parece, por isso que eu chamo ele carinhosamente de Pedrinho Zumbi. Já está sendo soldado por times do exterior. Então, quer dizer que, eu acho assim, que tem que entrar em campo, jogar sério, encarar, levantar a cabeça e ir para cima como se fosse o Barcelona. Não tem esse negócio que entrou no tapetão, é fraco ou não é fraco. Que o Corinthians fez uma campanha muito bonita, mas no jogo pode dar tudo a perder. O Corinthians tomou só 6 gols, o Batatais levou 13 gols. Não faz mal, Michele, mas aí é o seguinte, é um jogo que define tudo. Então, para não ter problema, você tem que entrar com seriedade e jogar com seriedade. Você tem que encarar o Batatais como se o Batatais fosse o Barcelona do Messi, do Neymar e do Suárez. E do Iniesta. Não adianta chegar lá, olhar para os caras, vamos ganhar quando quiser. Não é assim. Se você jogar com seriedade, o Corinthians ganha, porque o Corinthians tem mais time. O Corinthians tem muito mais time. E está muito mais entrosado. Mas se você menosprezar, pode dar zebra. Então, por isso que eu digo para você, que tem que entrar com respeito com esses caras aí. E eu quero aproveitar, volta aqui para mim um pouco, Bárbara, porque eu vi agora num site da internet, eu sinceramente não sei qual, que a Fátima que chamou para olhar, o Vampeta, e eu achei muito, parabéns ao Vampeta, o Vampeta surpreendendo a cada dia positivamente, né? Disse o seguinte, abriu o clube para o gato do Paulista, falou que o moleque não teve má fé, não é bandido, não matou e não roubou, e se quiser jogar no Audax, já está contratado para jogar no Audax. O Vampeta disse agora isso, e eu achei legal essa atitude, achei uma atitude limpa. Agora, infelizmente, se o menino falsificou, ou quem falsificou, no caso deve ser o menino, ele vai ter que responder por falsidade ideológica. Mas ele pode até sair livre, mas ele pode, mas vai ter que passar por um processo jurídico, que não se faz isso. Não se usa documento de outra pessoa. Sim. Isso chama-se falsidade ideológica. Você é formado em advocacia, tem o número da OAB e sabe disso. Então, mas mesmo assim, mesmo passando por esse processo, acho que até o Vampeta vai ajudá-lo, né? Ele falou, não matou, não roubou, não fez crime nenhum. Então, se quiser vir jogar no Audax, pode vir. Eu achei legal essa atitude dele. Não pode crucificar, né? Crime ele cometeu. Ele cometeu um crime. Mas não matou ninguém. Mas a gente estava comentando ontem aqui, estava falando com o Celso, a gente acha feio, mas o que acontece? Às vezes a pessoa vê a única oportunidade da vida, e aí ele... O que não justifica. Mas aí quando você vê um presidente do TJD, todo lá, é um criminoso. Aí é fácil. Eu fico pensando que, quantos amigos eles não têm na política? Que a gente sabe muito bem como funciona. A Lava Jato mostra aí, que é o exemplo de... O Olim falou isso aí. O exemplo parte de cima para baixo. Olha, então, num Brasil imundo, do ponto de vista ético, sabe, é mais um caso que tem que responder na justiça, não se discute isso. Mas taxá-lo como um criminoso, como se fosse, sabe, fizesse parte do crime organizado, tivesse nas costas 10, 15 mortes, é uma outra história. Porque o Olim, tem uma questão social. Eu conheço o Olim ontem que deu entrevista, é delegado de polícia, é o jeitão dele falar. Ele nasceu nesse meio, criou-se nesse meio, mas é uma pessoa muito bacana, uma pessoa muito legal, muito compreensiva. Com certeza, ele vai repensar a situação do menino, que ele também está sabendo que o negócio é recuperar as pessoas para a sociedade e não colocar mais bandido na cadeia. Ele mesmo sabe disso. O Olinho, eu conheço o Olinho. Tive oportunidade de conversar com ele já. Ele é aquele jeitão dele de policial, mas é aquele policial que tem um coração, que tem um lado, sabe, bom no coração. É que ontem ele foi taxativo, ele foi cruel, ele foi como se fosse agiu como um delegado tem que agir. Sim. E agiu certo, porque houve um crime. Sim. Então agora, precisa se ver se ele teve intenção, se não teve intenção, enfim, é toda uma avaliação que eu acho que esse negócio do Vampeta agora vai quebrar um pouco. Sim. E com certeza o menino merece uma oportunidade. Ele apareceu? Porque ele estava desaparecido. Apareceu? Ainda não. Mas agora com esse negócio do Vampeta, eu acho que ele vai direto atrás do Vampeta, né? Com certeza. É complicado, ele não pode crucificar ninguém. E o senhor Mário Ponte Preta vai receber ele com todo o carinho também lá
lá no Dax. É mais um que a gente tira da rua, né? E põe para jogar futebol. Quem sabe o cara dá certo vai parar na seleção. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. A gente quer saber quem vai ser o campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Se é o Batatais ou se é o Coringão. Tem que cravar, Celso. Corinthians. Chicão. Corinthians, mas não pode bobear. Muito bem. Resultado no final do programa de hoje. O último sobrevivente do acidente aéreo que vitimou 71 pessoas em novembro do ano passado, que ainda estava hospitalizado, o goleiro Jackson Follmann recebeu alta nesta terça-feira em Chapecó. Ele concedeu entrevista coletiva antes de deixar o hospital e revelou a primeira coisa que ele fará quando voltar para casa. A primeira coisa que eu quero fazer é poder comer um churrasco, que faz muito tempo que eu não comi, que eu não como, né? Mas brincadeiras à parte, eu quero poder sair, poder ver um pouco, respirar o ar ali de fora, né? Ver um pouco as pessoas, sentir o carinho das pessoas, que isso é muito importante porque vai me ajudar muito e está me ajudando. Eu pude sentir um pouco no sábado isso. Eu não sabia até então da grandeza realmente que se tornou toda essa tragédia, até porque eu estava em hospitais, eu estava fechado, então tu vê por notícias, claro, é uma coisa, agora tu for lá fora e ver o carinho das pessoas, as pessoas chegar a te dar um abraço, chorar, então a gente sabe que hoje a gente é fonte de inspiração para as pessoas e fico muito feliz. Eu espero que eu possa agregar alguma coisa de bom para todas essas pessoas. É um recomeço para o Jackson Follmann, não é exatamente, obviamente não é o que ele sonhou para a vida dele, mas por outro lado ele renasceu. Né? Quer dizer, é uma nova oportunidade, uma nova maneira de ver a vida, de se planejar. A gente tem vários exemplos nos Jogos Paralímpicos mesmo, de superação, de pessoas que se depararam com essa limitação física de uma maneira repentina e redescobriram no próprio esporte uma maneira de seguir em frente. Não sei se o caminho do Follmann vai ser o próprio esporte, se vai ser alguma coisa paralímpica ou se ele vai ter um cargo numa comissão técnica. Ele é muito novo, mas acredito que a Chapecoense esteja trabalhando nesse sentido, né, para que ele possa ter uma sequência profissional, já que o acidente lhe tirou a possibilidade de ser jogador de futebol. Tirou a possibilidade de ser jogador de futebol, mas não tirou a possibilidade de ser um bom cidadão, um bom treinador de goleiros, por que não? Um bom orientador para a comissão técnica, um conselheiro. Evidente que está traumatizado, que não é fácil. Eu conto um caso aqui rápido, que até envolve o doutor Joaquim Grava. Nós temos aqui o nosso querido João, que trabalha, é o chefe dos boys aqui. Dos serviços gerais. Dos serviços gerais. O nosso querido João teve um acidente de moto onde ele perdeu metade do pé. E aí o que aconteceu? Foi um caos, eu não conseguia andar, a família ficou triste, ele estava deprimido. Aí falei com o Joaquim Grava, expliquei, o Joaquim Grava recebeu o João, tratou do João, arrumou uma prótese e hoje o João joga até bola. E anda de moto. Do pé, e anda de moto, com metade do pé. É brincadeira. Você já viu um cara jogar com metade do pé? O João joga. E joga bem, melhor que o Celso. E joga bem. E não perde gol com a metade do pé. Quer dizer, então você vê que coisa engraçada, que é tudo uma questão de você se adaptar, né, ao teu novo corpo, à tua nova estrutura física, né? E dá graças a Deus que está vivo, gente, né? Dá graças a Deus que está vivo. É superar, é esperar o tempo é o senhor da razão, e nessas recuperações traumáticas, sem dúvida nenhuma, hoje a gente está muito avançado, a ortopedia está muito avançada. Vai saber lá o que vão fazer com ele, né? De repente o homem bota um pé de mecânico nele, que o bicho bate tiro de meta, fura a bola, vai saber, né? Sei lá o que acontece com ele. Claro. O desenvolvimento da ortopedia depois da Guerra do Vietnã foi um absurdo, né? E nos Estados Unidos é fantástico. Então eu acho que tudo depende da recuperação dele, mas o mais importante é que ele está vivo e está bem.
O goleiro Jackson Follmann será um dos homenageados no amistoso de amanhã entre Brasil e Colômbia no estádio Newton Santos. Os jogadores brasileiros começaram a chegar na concentração na tarde de hoje e o reencontro da dupla Diego e Robinho chamou a atenção. Estar presente na seleção brasileira é, sem dúvida, mais do que especial, né? Então, estou vivendo mais um momento, desde o meu retorno ao Brasil, tenho tido gratas surpresas, né? E graças a um trabalho coletivo e individual bem feito. Sempre foi o nosso objetivo defender a amarelinha, né? Agora estamos recebendo mais essa oportunidade, então acho que muito feliz, muito motivado, né? Apesar de ser um jogo aí festivo pelas vítimas, a gente vai procurar cada um mostrar o seu melhor. Mais que um amistoso, né? Que nós possamos aproveitar também esse momento para ajudar da forma que for possível aqueles que se envolveram nesse trágico acidente aí da Chapecoense. Um dia a gente já foi os mais novos, né? Hoje a gente aí talvez os mais velhos, mas enfim, com a mesma motivação de sempre e com a mesma alegria de menino. Estou focado no Grêmio o ano todo, sempre falei isso, estou muito feliz lá, a gente foi campeão, estou bem tranquilo e tenho 3 anos de contrato, então vou ficar tranquilo aí e agora estou focado aqui na seleção para fazer o melhor e ajudar o grupo todo aí. Essa convocação agora, fruto do nosso trabalho que a gente vem fazendo nos nossos clubes, é claro que os jogadores que estão na Europa estão um passo à frente, mas acho que mais uma oportunidade, então a gente espera, né, continuar fazendo um bom trabalho no clube, que seleção é a consequência. Hierarquicamente não tem como negar, né? A Europa tem o poder financeiro, então os melhores jogadores brasileiros atuam na Europa, isso indiscutivelmente, ou atuam no futebol internacional, e o que resta no Brasil realmente bons jogadores, alguns que já foram e estão, né, chegando no declínio na carreira, não tem mercado mais na Europa, mas no Brasil tem mercado pelo nível técnico, por tudo, e que ainda podem ser úteis para a seleção brasileira. Então esse amistoso, além de uma homenagem, além do gesto da solidariedade, tem também para esses jogadores a oportunidade de um contato com o Tite e mostrar que pode ser útil, né, numa seleção que tem como principais destaques jogadores, entre aspas, estrangeiros, né? Esses são os jogadores nacionais. E aí, numa dessas, Chico, faz um bom trabalho, mostra para o Tite que além da qualidade técnica, tem também característica de grupo. A gente sabe que o Tite aprecia muito isso, né? Quando o jogador é de grupo, quando o jogador contribui para um bom ambiente, tudo isso é importante. Não adianta só o cara ser um bom profissional. Ele tem que ser bom também como ser humano, como caráter, isso agrega. E o Tite vai estar de olho e algum desses jogadores realmente podem ter um futuro na seleção brasileira. Eu concordo. Eu acho que Robinho e Diego, principalmente, são 2 jogadores que podem ser perfeitamente bem aproveitados na seleção brasileira. Pela experiência que tem, Pela experiência e pelo entrosamento. Começaram moleques. E não é nenhum absurdo, o Ricardo Oliveira não foi chamado aí? Ricardo Oliveira foi chamado. 36. E deu conta do recado. Sim. Então, quer dizer, que eu acho que não vejo, assim, vamos dizer assim, grande futuro nessa seleção, sincero, honestamente. Acho que o Tite já está fechado com aquele grupo lá. Acho que o Jeromel pode aspirar alguma coisa. Mas o Jeromel, sim, eu acho que sim. Talvez o Fagner, né, que embora não esteja jogando tão bem, porque já foi chamado pelo Tite antes. Mas já tinha o Fábio Santos, na lateral esquerda, de repente, quando o Marcelo e o Felipe Melo não podem jogar, ele é um cara que Felipe pode... Luiz, o Felipe Luiz, ele pode quebrar um galho ali pela experiência. Não é só o Flávio Adalto, né? Não é só o Flávio Adalto, eu também... É com o Felipe Melo na cabeça. O Felipe Melo. E o Felipe Melo também, que não bobeie, porque de repente é chamado pelo Tite, né? Que o Tite não tem esse preconceito com ele e nem raiva do Felipe Melo, com certeza. Bom, o assunto agora é a Copa do Brasil de vôlei. O Taubaté venceu o SESI por 3-0 e conquistou pela 2ª vez consecutiva o título da competição. Veja como foi o jogo na reportagem de Fernando Gavini. Jogaço na final da Copa Brasil de vôlei. Do lado do SESI, 4 campeões olímpicos: Bruninho, Serginho, Lucão e Douglas Souza. Do lado do Taubaté, Éder e Wallace. Apenas 2 porque Lucarelli, machucado, desfalcou o time. Agora eu entendo minha mãe quando ela fala que o coração aperta do lado de fora. Foi difícil. Infelizmente, a 2ª vez já que eu fico de fora do partido contra a lesão, mas se Deus quiser, rapidinho eu estou de volta. Além de ter a seu lado um quarteto campeão olímpico, o SESI vinha embalado pela vitória na semifinal sobre o Cruzeiro, líder da Superliga e campeão mundial, que perdeu seu primeiro jogo na temporada.
Mas o Wallace estava num dia daqueles, botando tudo quanto é bola no chão. Aliado a isso, o SESI errou demais e sequer conseguiu equilibrar o primeiro set. Tanto que foi num saque para fora de Douglas Souza que Taubaté fechou a primeira parcial em 25-18. O segundo set foi equilibrado quase todo o tempo, mas o Taubaté conseguiu fazer a diferença na reta final. Foi justamente quando o Wallace estava no saque que o time do Vale do Paraíba fez 23-21. E com ele, sacando ainda, ficou a um ponto de fechar quando o Theo foi bloqueado. E na bola para fora de Lucão, Taubaté fechou em 25-21. Acho que a gente cumpriu praticamente correto o que foi pedido. Isso acho que faz a diferença. Eles equilibraram um pouco o jogo quando começaram a te pegar, né? Exatamente. Defesa, principalmente. Mas a gente já esperava que não seria um jogo fácil. Não foi, cara. O jogo ficou mais equilibrado quando o SESI começou a pegar as bolas de Wallace. Além disso, as defesas de Serginho incendiaram o time. O terceiro set foi o mais disputado de todos. Ponto a ponto até o placar ficar empatado em 28-28. Aí, Douglas Souza foi para o saque e errou. Na sequência, Otávio soltou a bomba e conseguiu um ace para fechar o jogo em 30-28. 3-0. Taubaté, bicampeão da Copa Brasil de Vôlei. Claro que é sempre bom ser campeão, mas a temporada do vôlei brasileiro é longa. Tem muita coisa ainda para acontecer. A competição mais importante, que é a Superliga, está no comecinho do segundo turno. E o Taubaté é o terceiro colocado da tabela. Mas o desempenho mostrado aqui na Copa Brasil traz confiança para que o time brigue pelo título também da Superliga. Dá um gás a mais, mas é comemorar, sem dúvida, e já pensar na Superliga. São outros campeonatos, são outros 500, e manter esse foco que a gente fez nessa final, dedicação que a gente fez agora para o resto da Superliga. Hora de falar da seleção brasileira de judô, que está em Pindamonhangaba, no interior paulista, se preparando para iniciar mais uma temporada que começa com um aberto europeu na Bulgária e em Portugal, o Grand Slam de Paris e o Grand Prix de Düsseldorf na Alemanha, todos no mês de fevereiro. E, é claro, os Jogos Olímpicos que irão acontecer no Japão em 2020. Veja na reportagem dela, Marina Paniza. As Olimpíadas do Rio de Janeiro ainda são lembradas, mas agora a atenção se volta para o Japão. No primeiro treinamento da seleção de judô em 2017, os atletas dão os primeiros passos para um novo ciclo. É a chance dos mais jovens e estreantes da seleção terem contato com os medalhistas olímpicos do nosso país. Eu treino a seleção também bem jovem, como algumas atletas que estão aqui, poder segurar no kimono de uma atleta campeã mundial, campeã olímpica, medalhista mundial olímpico. Você poder ver ali, você aprende olhando também, né? Não que você vá treinar, mas só de olhar, tá num ambiente ali, eu acho que você se anima mais, você quer chegar onde elas estão, então acho que ajuda bastante o crescimento não só delas, mas também o nosso, né? Sara Menezes, ouro em Londres 2012, ainda se recupera totalmente da lesão que sofreu nos Jogos do Rio. A judoca de 26 anos decidiu mudar de categoria para tentar lutar num peso maior em 2020. Por conta de perca de peso, né? Para melhorar meu organismo, não sofrer tanto. Aí eu vou aproveitar esse ano para lutar na categoria acima. E dependendo de como eu me adaptar, eu vou pensar se eu volto ou não para outra categoria. Quem sorri ainda colhendo os frutos da conquista é Rafaela Silva, medalha de ouro em 2016. E ela sabe que o judô feminino vive um momento especial. A gente vem crescendo cada vez mais, né? Porque antes, quando eu entrei na seleção em 2009, não tinha nem atleta campeã pan-americana, campeã mundial, medalhista e mundial, a gente não tinha na categoria. Agora a gente cresceu bastante, a gente tem campeã mundial, campeã olímpica, vários atletas medalhistas em mundial, campeãs pan-americanas, todas as atletas titulares da seleção são campeãs pan-americanas, então acho que a gente vem construindo nosso legado, nosso espaço dentro da seleção
e no nível internacional também. Medalhas não são poucas. Um dos esportes mais vitoriosos do Brasil, o judô tem 22 conquistas olímpicas, 4 ouros, 3 pratas e 15 bronzes. Desde os Jogos de Los Angeles em 1984, o esporte sobe ao pódio ao menos uma vez. Já são 9 Olimpíadas seguidas. E apesar do atual momento feminino ser melhor, muito deste ótimo desempenho brasileiro vem dos homens. O judô brasileiro se firma como uma grande escola, né? A gente, 2 campeãs olímpicas nas 2 últimas edições, o masculino com medalha desde 1984 em sequência nas Olimpíadas. Então o judô brasileiro vem se firmando como uma grande escola. É claro que às vezes o resultado pode ser aquém do que a gente esperava, mas a gente está se preparando, está evoluindo, os treinamentos estão cada vez melhor estruturados. O judô mundial sofreu mudanças nas regras no final do ano passado. Mudanças que dificultam ainda mais o nível do esporte. Foi reduzido o tempo de luta de 1 minuto, de 5 minutos foi para 4 minutos. Algumas mudanças nas punições. Então, para a gente, essa redução de tempo de 1 minuto é bastante difícil, porque a gente tem que alterar o treino, tem que fazer algumas adaptações. Então, está todo mundo bem ansioso para competir e ver como é que ficou essas adaptações. Gente, esse Baby, ele tem cara de gente boa, gente fina, né? Cara legal. Sabe aquele carinha legal que você pode ligar para ele de madrugada? Ô, Baby, pô, você não sabe o que me aconteceu. Não sei. Aí ele acorda, te atende. Tem cara de quem é um baita de um bom amigão, coração, né? bom amigo. Bom coração, bom amigo. E luta muito bem, né? Tem uma base espetacular, muito grande, muito pesado, sabe usar muito bem essas características, né? O tamanho e o peso e a base, é muito difícil derrubar o Baby, né? E tomara que ele passe mais lições, né? Para frente, toque, tem um estilo próprio, gosto muito de ver ele lutar e que um dia vamos convidar para vir no Mesa, né? Para lutar com o Flávio Prado. Ah, não com você, não, né? Comigo não, com o Flávio Prado. Ou com o Godoy, né, que é meio valentão. Tá, vamos dar o Baby para o Godoy. Você pode acompanhar o Gazeta Esportiva pelas redes sociais, tem o nosso twitter.com/Gazeta Esportiva, tem a nossa página do Facebook que só cresce, só nos dá orgulho, que é a Gazeta Esportiva. Tem o nosso canal no YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva. Tem o nosso Instagram, Gazeta Esportiva, que também é uma graça. Em breve, muitas novidades que o Vinícius Bocato, a Bruninha vão trazer para vocês aí de casa. E hoje eu quero agradecer a presença do nosso telespectador ilustre, Leandro Henrique Rosa, que veio direto de Brodowski para São Paulo, veio aqui acompanhar o Gazeta Esportiva. Muito obrigada pelo seu carinho, muito obrigada por estar aqui conosco, viu, Leandro? Beijo para você. Beijo para você, Leandrão. Depois de um atraso na programação por conta de uma tempestade que atingiu o sul dos Estados Unidos, o Corinthians finalmente chegou ao Brasil. O técnico Fábio Carille fez um balanço da pré-temporada alvinegra na terra do Tio Sam. Sempre deixei claro que desde a nossa saída para os Estados Unidos que os enfrentamentos mais fortes são importantes. Não adianta a gente pegar equipes com menos qualidade e ganhar de 7, 8 e não mostrar dificuldades, né? Então já foi 2 enfrentamentos de alto nível contra Vasco, trabalhando 10 dias a mais que nós, depois o São Paulo com uns dias a mais. Então foi muito positivo mesmo, a gente volta muito contente de lá. O Corinthians que vem forte e sempre vou estar falando, já desde dezembro quando foi anunciado, que vai ser um time muito organizado e de muita pegada, como o torcedor gosta. Então, a cada dia vamos conquistar o torcedor, conquistar a imprensa, a gente vai mudar tudo isso que aconteceu ano passado. Estou esperando mais gente, Fábio? Você tem conversado com a diretoria? Vem mais gente ainda para o teu time? Nós estamos de olho no mercado, as oportunidades que possam aparecer e com medo ainda de perder alguns jogadores. Existem essas possibilidades até o final de janeiro, então a gente tem que estar atento em tudo que acontece. Ele pode ganhar 2 baitas jogadores. É verdade. Um é o Jadson. Né, e o outro é o Drogba. Pois é. 2 grandes jogadores. Um meia para armar e o outro para fazer gol lá na frente. Né? E o Jadson... Aí o Jadson, né, no detalhe, fazendo isso, gol. Contra o Santos, né? A última grande vitória do Corinthians sobre o Santos. 2-0, foi um domingo cedo, né, esse jogo. O Jadson, ele vem dessa vez
para jogar mais centralizado ali no meio campo, armando o jogo, né? Mas o Corinthians, Celso, curiosamente, no meio do caos geral que estava, né, no final do ano, na dúvida quem ia jogar, não tinha jogador, perdeu a classificação por um ponto, né? Por um ponto, classificação para a Libertadores, para a pré-Libertadores, enfim, então, o impeachment ou não impeachment no Roberto Andrade, estava um caos o Corinthians. De repente fizeram umas contratações pontuais que acabaram dando para qualquer técnico que assumiu o Corinthians condições de montar um bom time. Sim. E a prova disso foi que o Carille fez. Colocou um time no primeiro tempo, colocou um time no segundo tempo. Que é muito homogêneo, né? Que não perde muita qualidade. Exatamente, né? Um elenco homogêneo. Você tem Marlone, desculpa te interromper. Um bom toque de bola. Né? Você tem Marlone, Giovanni Augusto, Marquinhos Gabriel, Rodriguinho, são jogadores que fazem mais ou menos ali a mesma função, você tem o mesmo nível. O Gabriel. Né? O Gabriel. O Jô também toca bem a bola. E se puxar esses meninos da base, né, que a gente começou falando deles no programa, que é o Carlinhos, o Pedrinho Zumbi, né, e não vou dizer o Oia, que é muito cedo, mas talvez um ou outro que esteja ali. Então, vou te contar uma coisa, dá um belo time. Eu acho que o Jadson é a peça que dá um pouco mais de qualidade para o meio-campo do Corinthians, né? É uma outra história. São bons jogadores, mas nenhum, sabe, está ao nível do Jadson. O Jadson, ele está acima da média, bate bem na bola, tem bela visão de jogo, bate, falta, pênalti, quer dizer, bem, né, com precisão. Então, é um jogador... que agora tem o Felipe Baixo também, que bate falta. Mas perdeu o pênalti lá contra o São Paulo. Perdeu o pênalti contra o São Paulo porque ali era estreia e tal. E outra coisa, gente, pelo amor de Deus, olha pra cá, gente. Quem for bater pênalti no Sidão, o Sidão só cai pro canto direito, bate no esquerdo, chuta no meio do gol. O Sidão não pega, gente. Ele defende pênalti como o Marcos pegava. É diferente do Dida. O Dida esperava o cara bater pular, e pulava, né, no canto. Era um mérito esse do Dida. O nosso querido Sidão, ele não pensa duas vezes, ele pula pro canto direito. Meu Deus do céu, será que ninguém percebeu isso na hora lá? Quer dizer, enfim, mas paciência, o que já foi. Sobre o Drogba, né, criou-se um factoide, aquela sensação de que estava certo, ele aceitou a proposta do Corinthians, viria, e aí, como assim? Corinthians? Que é isso? Como é que é? Quem jogou? Não recebi nada. Aí a coisa esfriou um pouquinho, parece que agora houve uma reaproximação. Você acredita, Chicão? Você acredita ainda, Celso? Eu acredito o seguinte, eu estive conversando, eu vou até dar nome aos bois para não dizer que está inventando. Que estou inventando. Conversei com o Flávio Adalto ainda estava nos Estados Unidos, e eu disse a ele o seguinte, chegou uma notícia aqui no Brasil, que o Drogba, né, quer conversar com o presidente do Corinthians. E o técnico. E com o técnico. Ele quer conversar com os dois. Aí eu perguntei para o Flávio se tinha chegado alguma coisa para eles lá. Ele, dos Estados Unidos, disse para mim que não, mas que ele vai checar, e que ele iria checar quando chegasse aqui. Eu não tive mais contato com ele, mas deu para acompanhar em outros órgãos, né, de mídia, que disseram que realmente o Drogba conversou com o Roberto Andrade, porque o Drogba não estava acreditando. Porque ele estava falando com o intermediário. Um emissário que nem é oficialmente representante do Corinthians. Exatamente. Estavam muito distantes do Corinthians. Então, ele falou com o Roberto Andrade? Não tinha nada disso. E agora houve uma conversa. E o Drogba está estudando. Agora, ele está querendo vir com a família para cá. Então, ele quer ver se tem condição de trazer a família também. Os filhos, ele com certeza, não sei se ele é casado, se tem filhos, e ele quer montar toda uma estrutura para poder ficar bem no Brasil. Né? Mas agora ele conversou com o Roberto Andrade, com o tradutor, né? E conversou com o Carille, com o tradutor. E, para quem não sabe, ele fala francês. Né? Porque lá na Côte d'Ivoire, Costa do Marfim, que em francês é Côte d'Ivoire. Viu, o Gamerini? Côte d'Ivoire. São Paulo, em alto astral e sem a presença do técnico Rogério Ceni, os jogadores do Tricolor desembarcaram na capital paulista. Veja com Alexandre Silvestre. Seu Edson e Dona Cristina à espera do outro filho, Luiz Araújo, crescendo na profissão.
Eu sei que Deus tem preparado algo maior para a vida dele e que ele vem continuar na humildade, né, junto com o Senhor, porque todo o sucesso dele está vindo através daquele lá de cima. O menorzinho, Ezequiel, inquieto, parece mais ansioso do que os pais. Divide o quarto com o irmão famoso e não vê a hora de matar as saudades. Eu acho que ele não vem, hein? Será? Os gringos desembarcam primeiro. A pré-temporada do Buffarini tem sido excelente para ele. Graças ao novo técnico, jogou nas duas laterais, vários minutos. É uma confiança do técnico, estou agradecido, pero hay que demonstrar dia a dia ou partido a partido. O centroavante Chaves passou em branco na terra do Mickey. Mesmo assim, está otimista. Sí, tuve chance, pero es una pretemporada, es normal que uno se está adaptando rápido y los goles que van a contar van a ser lo que sean por los 3 puntos, así que estoy tranquilo. Alguns torcedores querem mais. A gente estava na esperança do Caleri aí, mas infelizmente não veio. Não precisa contratar, porque depender de Chaves e Gilberto é complicado. São paulinos eufóricos com o primeiro título do mito, mesmo que num torneio amistoso. Amistoso de verdade é o breve contato desse palmeirense e de um corintiano com o rival tricolor. Sacanearam muito você? Não, tranquilo, até tirei foto com os caras ali, falei para um ou outro, Maicon, Rodrigo Caio, de repente, que a zaga do Corinthians está difícil. Será que se eu pedir para o Wesley para tirar uma foto comigo, será que ele tira? Não sei, vamos ver se ele chega aí, porque a delegação está chegando em 2 voos. Mas você tá com saudade dele? Não muito, mas tirar uma foto com ele, né? Ex-jogador do Palmeiras. Acabou tirando com o Raí, embaixador do São Paulo na excursão pela Flórida. E de ídolo para ídolo, de ex-jogador para ex-jogador, agora treinador. Dizer o quê? O Rogério, apesar de estar começando como treinador, ele nos últimos anos, né, de profissional já tinha um papel que ia muito além, mais além do que de jogador. Então, acho que é só uma sequência natural. Era questão dele querer ou não, quando ele decidiu, acho que não tenho dúvida que vai ser uma grande carreira. Rogério chegaria mais tarde, numa outra leva que vinha dos States. Frustrante. Para o Ezequiel, seria não encontrar-se com o mano do peito. Relaxa, menino. Pode abraçá-lo. Ô Luiz, o moleque dorme com você, é verdade, cara? Isso aqui é meu meninão. E para todo mundo ficar satisfeito, se por hora não tem Rogério Ceni, Sidão entra em cena. Já virou herói, cara? Não, ainda não. Tem muita coisa ainda para fazer ainda. É uma questão de tempo? Não, trabalhar bastante ainda. Sidão, você vê que chegou e já ganhou moral, né? Duas decisões por pênaltis. Mas ele aqui entre brilhou. Aqui entre nós, nesse torneio da Florida Cup que o São Paulo ganhou, o que ficou de bom mesmo foi o Sidão, que realmente ganhou a posição do Denis. Se o Rogério Ceni for um cara justo como treinador, a posição é do Sidão. Ele já contratou o Sidão. Não é mais o Denis, né? E outro cara que me surpreendeu foi o Wellington Nem. O Wellington Nem realmente é um cara que joga pela direita e funciona. Ele ou como meia, ou como ala, ou sei lá, como meio campista, ele funciona uma barbaridade. Tem qualidade de passe, chuta gol, são os dois que me chamaram mais a atenção. Agora, eu torno a dizer, falei isso para o Zé Diniz, que hoje na redação, o Corinthians montou um elenco, tanto é verdade que jogou o primeiro e o segundo tempo, com 2 times diferentes, em 2 jogos, e se saiu muito bem. Não perdeu nenhum jogo, perdeu nos pênaltis. O São Paulo tem um time, não tem um elenco. Tem 11 jogadores, mais 3 ou 4, que podem ser aproveitados para o Rogério Ceni. Mas não tem um elenco. Porque ele tirou um time, pôs o outro e a qualidade caiu. Então, quer dizer, não aconteceu isso com o Corinthians. Então, é uma coisa que preocupa.
falta o centroavante, falta um cara para pôr a bola para dentro. Os caras estão perdendo o gol muito fácil. Então, eu acho que o Rogério Ceni vai ter mais trabalho que o Carille para montar esse time de São Paulo. Hoje teve mudança de planos no Palmeiras e a apresentação do atacante William Bigode foi adiada. Entenda na reportagem do Adriano Dolfi. A terça-feira foi de cancelamento. William Bigode não teve a sua apresentação, já que Alexandre Matos está em viagem na Inglaterra. Terça de treino tático, com a prévia da equipe que enfrenta o Atibaia em jogo-treino nesta quinta-feira. E quem conversou com a imprensa foi o goleiro Fernando Praz, que inicia o ano de 2017 sem a certeza de ser o dono da camisa titular do Palmeiras. Praz foi titular em boa parte do ano passado, mas com a cirurgia no braço direito, Jailson terminou o ano sendo bastante elogiado. Sempre teve disputa no gol do Palmeiras. Eu, pelo menos, nunca vi nenhum goleiro aqui no Palmeiras titular absoluto. E acho difícil ter vamos dizer, como o Marcos, que seja considerado titular absoluto. A disputa é dia a dia e como vem sendo, pelo menos desde que eu cheguei aqui, desde 2013, esse é o 5º ano, né? E é mais um ano que a gente vai lutar para quem tiver melhor jogar. E será que o goleiro ficaria surpreso se iniciasse o ano no banco de reservas? Futebol não surpreende nada. A gente tem 30 e poucos jogadores. Eu não sei se o Eduardo deu condição de titular absoluto para alguém, creio que não. Então a gente tem que trabalhar e eu vou trabalhar como eu falei. Quando eu voltei para o Vasco, eu trabalhei lá durante 4 anos com concorrência. Estou aqui no Palmeiras há quase 5 com concorrência. Se joguei esses 4 anos foi por merecimento e se eu jogar mais um vai ser por merecimento também. Boa notícia é que a relação entre os dois é sadia e Praz brinca sobre quem leva vantagem nessa disputa no início do ano. Eu acho que eu sou mais bonito e tenho mais cabelo que eles. Tecnicamente, no gol. Não, isso não cabe a mim analisar. Isso cabe ao Oscar, ao Danilo, ao treinador. Mesmo com toda esta indefinição, Fernando Praz fala que continua sonhando em voltar à seleção brasileira. Se eu sonhava antes, quando eu nunca tinha sido convocado, eu acho que eu tenho o direito de sonhar, né? E também acho que no dia que eu vim trabalhar aqui no Palmeiras e não sonhar com uma convocação, sonhar com um título, eu acho que aí é o sinal que a luzinha que ela está acendendo, que o cara tem que parar de jogar, né? E eu tô muito longe disso, tô muito motivado e claro que tenho muitos sonhos ainda. Obviamente, Chico, o discurso do Fernando Praz é o que se espera dele, né? Um cara de grupo que não admite a titularidade absoluta, até porque o Jailson, quando entrou em ação, foi muito bem. Para mim, foi o melhor goleiro do campeonato. Perdeu um jogo. Não se discute isso. Mas também não se discute que, apesar do Jailson ter ido muito bem, ele vai ter que aguardar um pouquinho mais, que o titular absoluto é o Fernando Praz. Eu não consigo imaginar o Fernando Praz, que acaba de falar em seleção brasileira, sonhando em voltar à seleção brasileira, já que ele foi chamado pela primeira vez para os Jogos Olímpicos e aí se machucou, possa ser sacado pelo treinador. Eu não vejo essa possibilidade. Então, apesar do discurso ser aquilo que se espera, a realidade revela uma outra coisa. Talvez ele tenha falado isso justamente por uma questão ética, por uma questão de grupo, líder, que ele não vai causar um tumulto dizendo assim, não, eu sou titular absoluto e não me vejo fora do gol do Palmeiras. Ele não vai falar isso. Mas a realidade é essa. A realidade é essa. Fernando Praz é titular absoluto e não tem discussão. Olha, eu já acho assim. Os dois estão disputando a posição. Os dois são maduros. Os dois são experientes. Os dois têm condição de ser titular do Palmeiras. Quem vai decidir é o Eduardo Batista. Quem escalar. Ele que sabe. Ele pode até se dar o luxo de jogar com um num campeonato e com o outro no outro. Aliás, quem fazia isso era o técnico do Bayern de Munique. Né? Jogava com o Neuer num campeonato e jogava com outro goleiro em outro. Quer dizer, para dar ritmo de jogo. Ele pode até se dar o luxo de fazer isso. Mas isso a gente vai tirar as dúvidas no próximo domingo, quando o Eduardo Batista estará presente ao Mesa Redonda Futebol Debate. Que legal! Então aí nós poderemos tirar dúvidas. Perguntaria a ele, Celso Cardoso pergunta, Eduardo,
né? Meu querido Eduardo Batista, quem você colocará no gol como titular? Praz ou Jailson? Boa. Alvo do Palmeiras neste início de temporada, o atacante Lucas Prato confirmou que recebeu sondagens da Europa e descartou se transferir para o futebol chinês. Essa notícia é o nosso destaque de hoje do site gazetesportiva.com, que, aliás, está recheado de informação bacana. Tem os blogs, nossos colunistas, tudo espetacular. Olha, destaque do Galo em 2016, o goleador não pensa em atuar no bilionário mercado asiático porque ele acredita que jogando no Ocidente, ele tem mais chances de disputar a Copa do Mundo de 2018. Ele não descartou, porém, atuar na Europa e confirmou que recebeu sondagens de equipes lá do velho continente, mas que os altos valores pedidos pelo Atlético Mineiro afastaram os interessados. Sevilha da Espanha e equipes da Inglaterra e da Itália teriam consultado o Atlético para saber da situação do Prato. Especula-se que o Galo só liberaria o Prato caso recebesse uma oferta mínima. Agora senta. 15 milhões de euros, dá para acreditar? 15 milhões de euros. Na pré-temporada ele vem treinando entre os reservas, disputando posição com o titular Fred e com o recém-chegado Rafael Moura. Direto agora, queria saber se vale 15 milhões de euros, mas aí o Celso me fala nos bastidores. No Santos foi dia de apresentação de reforço. O atacante colombiano Vladimir Hernandes vestiu a camisa do Peixe e fez muitos elogios ao clube. Veja na reportagem do Gavini. O Santos apresentou nesta terça-feira o atacante colombiano Vladimir Hernandes, que veio do Atlético Júnior de Barranquilha a pedido do técnico Dorival Júnior. Na chegada ao Peixe, o jogador mostrou que conhece a história do clube. Bueno, em Colômbia, habla muito de Santos. Se fala muito do Santos na Colômbia. É um clube histórico, de Robinho, Neymar, Pelé. É uma responsabilidade grande chegar a esse clube, de jogadores reconhecidos mundialmente. Sempre quis chegar em um grande clube e cheguei no Santos, um dos maiores do Brasil e do mundo. Vou me esforçar para ganhar o carinho de todos. Espero poder acá fazer a coisa bem e ganhar-me o carinho de todos. Vladimir Hernandes vai vestir a camisa de número 16 do Santos. O atacante, que completa 28 anos no comecinho de fevereiro e que assinou por 5 temporadas com o clube santista, explicou um pouquinho do jeito como gosta de jogar. Sou um jogador rápido. Sou um jogador rápido que gosta de encarar o adversário, cair pelas pontas e chegar no gol. Por banda e sempre le gusta chegar a gol. Logo depois de ser apresentado, Vladimir Hernandes deixou o CT Rei Pelé na correria, rumo ao Rio de Janeiro, onde ainda participaria de um treino da seleção colombiana. O jogador vai participar do amistoso de amanhã, o jogo da paz entre Brasil e a Colômbia, em homenagem às vítimas do acidente com o avião da Chapecoense. Uma felicidade, primeiramente, poder estar na seleção. Estou muito feliz por estar na seleção e colocar a camisa da Colômbia pela primeira vez. Espero que seja um lindo espetáculo e que possa servir muito às famílias das vítimas. A família de los fallecidos les pueda servir muito esto. Mais um colombiano que chega para o futebol brasileiro, né? E tem essa... já vai encontrar o Copete lá, né? Pois é, e essa nova fase, sabe? O colombiano hoje ele é muito simpático ao brasileiro pelo que aconteceu depois da tragédia. Sempre foram, né? Eu disse aqui a você que sempre houve uma coincidência muito... Rincon, Alicerçaba, interessante, tantos nomes. As sociedades são parecidas, os políticos são parecidos, o povo é parecido e os problemas com o crime organizado também, infelizmente, né? Mas enfim, tá aí. É um grande reforço esse menino e o Santos montando uma equipe competitiva para a Libertadores, hein? Resultado final da enquete de hoje do site gazetesportiva.com. Quem será campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior? Deu Corinthians 66% dos votos. 67% dos votos. Acabou de mudar. Em cima da hora mudou. O programa termina aqui. Fique agora com as notícias do Jornal da Gazeta. Amanhã às 6 da tarde tem muito mais. Celso Cardoso, amanhã a gente está aqui juntinhos. Chico Lang, você volta essa semana? Sexta-feira. Sexta-feira. Então tamo junto. Beijo. Tchau.